Bem-vindos, meus irmãos, à grande família Rádio JC Guaçucê, e que alegria estarmos juntos aqui, né? Uma belíssima tarde para você. Hoje é 20 de abril de 2024, 14 horas em Guaçucê. E que o Espírito Santo nos envolva, restaurando a nossa vida e fazendo de nós verdadeiros seguidores de Cristo. Ligue e participe conosco. É só você discar o 088-981-714271. Esse número também é o nosso WhatsApp. Eu sou a Márcia Cândido e já quero agradecer a você que nos acompanha e nos ajuda a evangelizar. Hoje, meus queridos ouvintes, nós temos como tema pecado e perdão. E hoje nós temos muito a aprender com esse tema, né, meus queridos ouvintes? Invoquemos então a Santíssima Trindade a se fazer presente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, entraremos no tema pecado e perdão. Temos como base para este programa texto tirado do site da editora Cleófas, do professor Felipe Aquino, assim também como a nossa Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Como imperou o pecado na morte, assim também imperou a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos ver isso lá na nossa Bíblia, em Romanos, capítulo 5, versículo 21. O Catecismo da Igreja nos mostra toda a gravidade do pecado. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. São palavras fortíssimas que mostram que não há nada pior do que o pecado. Por outro lado, o Catecismo afirma que ele é uma realidade. O pecado está presente na história dos homens. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. E Deus disse a Santa Catarina de Sena: o pecado priva o homem de mim, sumo bem, ao tirar-lhe a graça. São Paulo, numa frase lapidar, explica toda a hediondez do pecado e razão de todos os sofrimentos deste mundo. O salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Tudo que há de mal na história do homem e do mundo é consequência do pecado, que começou com Adão. Por meio de um homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. O Catecismo ensina que a morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Santo Agostinho nos dizia que é desígnio de Deus que toda alma desregrada seja para si mesmo seu castigo. O homem se faz réu do pecado no mesmo momento em que se decide a cometê-lo. Sintetizava tudo dizendo que pecar é destruir o próprio ser e caminhar para o nada. E dizia de si mesmo nas confissões: eu pecava porque, em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas suas criaturas, em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Toda a razão de ser na encarnação do Verbo foi para destruir na sua carne a escravidão do pecado. Como imperou o pecado na morte, assim também imperou a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Romanos, capítulo 5, versículo 21. O demônio escraviza a humanidade com a corrente do pecado. Jesus veio exatamente para quebrar essa corrente. São João deixa bem claro na sua carta: sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. 1 João 3,5. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. 1 João 3,8. Essa obra do diabo é exatamente o pecado, que nos separa da intimidade e da comunhão com Deus e nos rouba a vida bem-aventurada. Com a sua morte e ressurreição triunfante, Jesus nos libertou das cadeias do pecado e, pela sua graça, podemos agora viver uma nova vida. É o que São Paulo ensina na carta aos Colossenses. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Aos Romanos ele garante: já não pesa mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Aos Gálatas, o apóstolo diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A vitória contra o pecado custou a vida do Cordeiro de Deus. São João Batista, o precursor, aquele que foi encarregado por Deus para apresentar ao mundo o seu Filho. Podia dizê-lo de muitas formas: ele é o Filho de Deus, ou ele é o esperado das nações, como diziam, ou ainda ele é o Santo de Israel, ou quem sabe, eis aqui o mais belo dos filhos dos homens. Mas ao invés de usar essas expressões que designavam o Messias, que havia de vir, João preferiu dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Aqueles que querem dar outro sentido à vida de Jesus, que não daquele que tira o pecado do mundo, esvaziam a sua pessoa, a sua missão e a missão da igreja. A partir daí, a fé é esvaziada e toda a sã doutrina é pervertida. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eis o perigo da teologia da libertação, que exigiu a intervenção direta da Santa Sé e do próprio Papa João Paulo II, pois na sua essência, esta teologia substitui o Cristo Redentor do pecado, por um Cristo apenas libertador dos males sociais e terrenos, e reinterpretar o Evangelho e o cristianismo dentro de uma hermenêutica que não é aceita pelo magistério da Igreja. Assim, como a missão de Cristo foi libertar o homem do pecado, a missão da Igreja, que é o seu corpo místico, a sua continuação na história, é também a de libertar a humanidade do pecado e levá-la à santificação. Fora disso, a Igreja se esvazia e não cumpre a missão dada pelo Senhor. Jesus quer dizer em hebraico: Deus salva, salva dos pecados e da morte. Na Anunciação, o anjo disse a Maria: e dará a ele o nome de Jesus. Lucas 1, 31. E a José, o mesmo anjo disse: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. A salvação se dá pelo perdão dos pecados, e já que só Deus pode perdoar os pecados, Marcos 1, 2, 7, ele enviou o seu Filho para salvar o seu povo dos seus pecados. Foi ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Este apareceu para tirar os pecados. 1 João 3, 5. O Catecismo da Igreja lembra que foram os pecadores como os tais os autores
e como que os instrumentos de todos os sofrimentos, porque passou o divino Redentor. A primeira coisa que Jesus fez no dia da ressurreição foi enviar os apóstolos para perdoar os pecados. Como o Pai me enviou, eu o envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. João 20, capítulo 20, versículos 22 e 23. E isso mostra que a grande missão de Jesus era, de fato, tirar o pecado do mundo. E ele não teve dúvida de chegar até a morte trágica para isso. Agora, vivo e ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, através do mistério da igreja, dá o perdão a todos os homens. E Jesus disse aos apóstolos na última ceia: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Guardar os mandamentos é a prova do amor para com Jesus. Quem obedece os seus mandamentos, foge do pecado. O grande São Basílio Magno, bispo e doutor da igreja, ensina em seus escritos que há 3 formas de amar a Deus. A primeira é como um mercenário que espera retribuição. A segunda é como um escravo que obedece por meio do chicote, o castigo de Deus. E o terceiro é o amor filial, daquele que obedece porque de fato ama o Pai. É assim que devemos amar a Deus. É a melhor forma de amá-lo, é repudiando o pecado. Os 10 mandamentos são a salvaguarda contra o pecado. Por isso, o primeiro compromisso de quem almeja a santidade deve ser o compromisso de viver na íntegra os mandamentos. Diante da gravidade do pecado, o autor da carta aos Hebreus chega a dizer aos cristãos: ainda não resistisse até ao sangue na luta contra o pecado. Hebreus 12, 4. E nesta luta justifica-se chegar até ao sangue se for preciso, como Jesus o fez. Quais são as raízes do pecado? É fácil dizer de tal qual a ação é pecaminosa. Não é tanto dizer se tal ou qual pessoa pecou. Se alguém se esqueceu, por exemplo, de que hoje é festa de preceito e não vai à missa, ou seu pecado é apenas externo. Interiormente não teve intenção de comportar-se mal. Nesse caso, dizemos que cometeu um pecado material, mas não um pecado formal. Existe aí uma obra má, mas não uma má intenção. Seria supérfluo e inútil mencioná-lo na confissão. Mas também é verdade o contrário. Uma pessoa pode cometer interiormente um pecado sem realizar um ato pecaminoso. Usando o mesmo exemplo, se alguém pensa que hoje é dia de preceito e voluntariamente decide não ir à missa sem razão suficiente, é culpado do pecado da omissão dessa missa, mesmo que esteja enganado e não seja o dia de preceito. Para dar outro exemplo, se um homem rouba uma grande quantia em dinheiro e depois percebe que roubou o seu próprio dinheiro, interiormente cometeu um pecado de roubo, ainda que realmente não tenha roubado. Em ambos os casos, dizemos que não houve pecado material, mas formal. E, naturalmente, esses 2 pecados têm que ser confessados. Vemos, pois, que a intenção na mente e na vontade de uma pessoa o que determina, em última análise, a malícia de um pecado. Há pecado quando a intenção quer alguma coisa contra o que Deus quer. Com efeito, é a intenção o que determina a malícia, mas o novo catecismo precisa. É errado julgar a moralidade dos atos humanos considerando apenas a intenção que os inspira. Existem 2 atos que por si mesmo e em si mesmo, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude do seu objetivo. Por exemplo, a blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Por esta razão, sou culpado do pecado quando decido cometê-lo,
mesmo que não tenha oportunidade de praticá-lo ou mesmo que depois mude de opinião. Se decido mentir sobre um assunto quando me perguntam e a ninguém ocorre fazer a pergunta, continuo a ser culpado de uma mentira por causa da minha má intenção. Se eu decido roubar uma ferramenta na oficina em que trabalho, mas me despedem antes de poder fazê-lo, interiormente já cometi o roubo, ainda que não tenha sido ocasião de praticá-lo. Eu sou culpado disso. Estes pecados seriam reais e, se a matéria fosse grave, teria que confessá-los. Mesmo uma mudança de decisão não pode apagar o pecado. Se um homem decide hoje que amanhã irá fornicar e amanhã muda de ideia, continuará a ter sobre a sua consciência o pecado de ontem. A boa decisão de hoje não pode apagar o mau propósito de ontem. É evidente que aqui falamos de uma pessoa cuja vontade tenha tomado uma decisão. Não nos referimos à pessoa em grave tentação, que luta consigo mesma, talvez durante hora ou até dias. Se essa pessoa alcança por fim a vitória sobre si mesma e diz um não decidido à tentação, não cometeu pecado. Antes, pelo contrário, mostrou grande virtude e adquiriu grande mérito diante de Deus. Não há motivo para sentir-se culpada, ainda que a tentação tenha sido violenta ou persistente. Não, a pessoa de quem falamos antes é a que resolve cometer um pecado, mas é impedida de fazê-lo por falta de ocasião ou por ter mudado de ideia. Isso não quer dizer que o ato exterior não tenha importância. Seria um grande erro inferir que, já que alguém tomou a decisão de não cometer um pecado, tanto faz fazê-la à prática ou não. Muito pelo contrário, realizar a má intenção e praticar o ato aumenta a gravidade desse pecado, incentifica a sua malícia. E já que estamos falando de intenção, vale a pena mencionar que não podemos tornar boa ou indiferente uma ação má com uma boa intenção. Se roubo de um rico para dar a um pobre, isso continua a ser um roubo e é pecado. Se digo uma mentira para tirar um amigo de apuros, isso continua a ser uma mentira, e eu peco. Em resumo, um fim bom nunca justifica meios maus. Não podemos forçar e retorcer a vontade de Deus para fazê-la coincidir com a nossa. Bom, meus queridos ouvintes, faremos agora um breve intervalo, mas continue ligadinho porque a gente volta já. Bom, meus queridos ouvintes, já estamos de volta depois de escutarmos esse belíssimo canto Perdão em Canção com o Padre Zezinho. E voltando ao tema de hoje, uma intenção boa, meus irmãos, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom e justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente por meio legítimo de salvar o povo. Por sua vez, acrescentada uma intenção má, como por exemplo a vanglória. O ato em si bom, como a esmola, pode tornar-se mal. Da mesma maneira que o pecado consiste em opormos a nossa vontade à vontade de Deus, a virtude não é senão o esforço sincero por identificarmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Não é fácil consegui-lo, a não ser que confiemos somente nas nossas próprias forças, em vez de confiarmos na graça de Deus. E como podemos fazer isso? Rezando cada dia regularmente, confessando-os e comungando com frequência, considerando uma e outra vez que o próprio Deus habita na nossa alma em graça. Que alegria saber que, seja qual for o momento em que Ele nos chame, estaremos preparados para contemplá-lo por toda a eternidade, mesmo que tenhamos de passar brevemente pelo purgatório. Ocupamo-nos num trabalho útil e em diversões sadias, evitando as pessoas e lugares que possam pôr à prova a nossa humana debilidade. E sendo assim, não haverá dúvida da nossa vitória. É também muito útil conhecermos as nossas fraquezas. Você se conhece bem?
ou para dizê-lo de uma forma negativa, sabe qual é o seu principal defeito? Pode ser que você tenha muitos defeitos, a maioria de nós os tem, mas fique certo de que há um que se destaca mais do que os outros e que é o seu maior obstáculo para o crescimento espiritual. Os autores espirituais descrevem esse defeito como o defeito dominante. Inicialmente, convém esclarecer a diferença entre um defeito e um pecado. Um defeito é o que poderíamos chamar o ponto fraco, que nos faz facilmente cometer certos pecados e tornar-se mais difícil praticar certas virtudes. O defeito é, até que o eliminemos, uma fraqueza do nosso caráter, mais ou menos permanente, ao passo que o pecado é algo eventual, um fato isolado que deriva do nosso defeito. Se compararmos um pecado a uma planta nociva, o defeito será a raiz que o sustenta. Todos nós sabemos que quando se cultiva um jardim, dá pouco resultado para as plantas daninhas rente ao chão. Se não se arrancar as raízes, crescerão outra vez. O mesmo ocorre na nossa vida com certos pecados. Continuarão a aparecer continuamente se não arrancarmos as raízes, esse defeito no qual nasce. Os teólogos estabelecem uma lista de 7 defeitos ou fraquezas principais, que estão na base de quase todos os pecados atuais. Chama-se ordinalmente os 7 vícios ou pecados capitais. A palavra capital nesse contexto significa que esses defeitos são os mais relevantes ou os mais frequentes, não necessariamente os maiores ou piores. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes a que se opõem, ou ainda ligado aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu segundo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. Bem, e quais são esses vícios dominantes da natureza humana? O primeiro é a soberba, que poderíamos definir como a procura desordenada da nossa própria honra e excelência, ou como um amor próprio desordenado que leva a preferir-nos sempre a Deus e aos outros, ou ainda a largos traços, como aquilo a que hoje chamamos de egoísmo. Seria muito longa a lista de todos os pecados que nascem da soberba: a ambição excessiva, a vaidade, o orgulho, e eis aí uns poucos, ou para usar expressões contemporâneas, a soberba é a causa dessa atitude cheia de amor próprio que nos leva a manter o status, para os vizinhos não falarem mal de nós. A ostentação, a ambição de escalar postos e brilhar socialmente, de estar na crista da onda, e outras coisas do mesmo gênero. O segundo pecado capital é a avareza, ou o desejo imoderado de bens temporais. Daqui nascem não só os pecados de roubos e fraude, como também os menos reconhecidos de injustiça entre patrões e empregados, práticas abusivas nos negócios, mesquinhez e indiferença ante as necessidades dos pobres, e isso para mencionar só uns poucos exemplos. O seguinte na lista é a luxúria ou a impureza. É fácil perceber que os pecados evidentes contra a castidade têm a sua origem na luxúria, mas esta também produz outros. Há muitos atos desonestos, falsidade e injustiça que se pode atribuir à luxúria. A perda da fé e do desespero da misericórdia divina são frutos frequentes da luxúria. Depois vem a ira, que é um estado emocional desordenado que nos incita a desforrarmos dos outros, a opor-nos incessantemente às pessoas ou às coisas. Os homicídios, as desvalenças e as injúrias são consequências evidentes da ira, como também o ódio, a murmuração, o dano e a propriedade alheia. A gula é outro pecado capital. É a atração desordenada pela comida ou pela bebida. Parece o mais desprezível dos vícios. A inveja é também um vício dominante.
e é necessário sermos muito humildes e sinceros para admitir que a temos. A inveja consiste em desejar o nível de vida dos outros. Esse é um sentimento perfeitamente natural, a não ser que nos leve a extremos de cobiça. Não, a inveja é antes a tristeza causada pelo fato de haver quem deseja numa situação melhor que a nossa. É o sofrimento pela melhor sorte dos outros. Desejamos ter aquilo que o outro tem e desejamos que ele não tenha. Pelo menos desejaríamos que não o tivesse. Se somos, não podemos tê-lo também. A inveja leva-nos a estado mental do clássico cachorro do hortelão, que nem aproveita o que tem, nem deixa que os outros aproveitem. E produz o ódio, a calúnia, a difamação, o ressentimento e outros males semelhantes. E finalmente temos a preguiça, que não é o simples desagrado perante o trabalho. Há muita gente que não acha agradável o seu trabalho. A preguiça consiste, antes de tudo, em fugir do trabalho pelo esforço que implica, é o desgosto, é a recusa causada pela necessidade de cumprirmos os nossos deveres e especialmente se nos confortamos com a mediocridade espiritual. É quase certo que a sua causa é a preguiça. Omitir a assistência à missa aos domingos e dias de preceito, desleixar-se na oração, fugir das obrigações familiares e profissionais, tudo isso são consequências da preguiça. Esses são, pois, os 7 pecados capitais: a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Nós que temos, sem dúvida, o louvável costume de examinar a consciência antes de nos deitarmos e, evidentemente, antes de nos confessarmos, lucraríamos muito se de hoje em diante nos perguntássemos a nós mesmos: que pecado cometi e quantas vezes? Mas também por quê? Isto é, qual foi a raiz? O pecado capital, que esteve na origem de cada uma dessas nossas faltas. O que são pecados graves e pecados leves? Pecados graves, mortais, são ofensas graves a Deus ou ao próximo. Apagam a caridade no coração do homem, desviam o homem de Deus. Quem morre em pecado grave, pecado mortal, sem arrependimento, merece a morte eterna, conforme o testemunho da Escritura. Há pecado que leva à morte. 1 João, capítulo 6, versículo 16. Pecados leves, veniais, são ofensas leves a Deus e ao próximo. Embora ofendam a Deus, não destroem a amizade entre ele e o homem. Quem morre em pecado leve não merece a morte eterna. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. 1 João, capítulo 5, versículo 17. Todo pecado tem perdão. Veja o que nos diz o Catecismo da Igreja 982. A Igreja ensina que qualquer pecado pode ser perdoado se a pessoa se arrepender, se confessar e mudar de vida. Também o pacto demoníaco. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Pecado e salvação. O Catecismo da Igreja diz que aos olhos da fé nenhum mal é mais grave do que o pecado e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. O primeiro pecado foi o pecado original, um ato de grave desobediência a Deus. Esse pecado, que não é de culpa, mas de herança, passou por toda a humanidade e só pode ser cancelado pelo batismo. No batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. São Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E o que o pecado entrou no mundo,
e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Romanos, capítulo 5, versículo 12. O batismo nos liberta. São Paulo explica aos romanos: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como cristão ressurgiu os mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos igualmente por uma comum ressurreição. Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 5. Cristo veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Ele foi imolado no Calvário como aquele cordeiro que todo dia era oferecido a Deus pelo sumo sacerdote judeu no templo de Jerusalém, para tirar os pecados do povo. São Pedro diz que não é por bens perecíveis, como a prata ou o ouro, que tendes sido resgatado do vosso vão procedimento, mas pelo precioso sangue de Cristo, o cordeiro imolado e sem defeito algum. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Só Jesus pode nos dar salvação, porque só Ele pode tirar o pecado do mundo. Nenhum homem poderia oferecer à justiça divina a reparação que o pecado da humanidade causa de ofensa à majestade. Majestade de Deus que é infinita. Só Deus, Jesus Cristo, poderia reparar essa ofensa infinita a Deus, porque só Ele poderia oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito. Por isso, São Pedro disse aos judeus que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos seus olhos. Salmo 51, versículo 6. Santo Agostinho dizia que o pecado é uma revolta contra Deus, é o amor a si mesmo até ao desprezo de Deus. Para anular a obediência de Adão e Eva, Jesus obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz, como disse São Pedro em Filipenses 2, capítulo 6, versículo 9. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. Jesus disse que é do coração do homem que nascem todas as impurezas. É olhando para o Cristo na cruz, massacrado, coroado de espinho, flagelado até o sangue, que a gente vê o horror que é o pecado, o que Cristo teve de passar para nos conquistar o perdão. A variedade dos pecados é grande. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras na carne ao fruto do Espírito. As obras da carne são manifestadas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Para que um pecado seja mortal, é preciso que seja algo grave cometido com plena consciência e livremente. É preciso se confessar com o padre para poder comungar. Algo grave é algo contra os 10 mandamentos, segundo as respostas de Jesus ao jovem rico. Não mates, não cometa adultério, não roubeis, não levanteis falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10, 19. O pecado contra o Espírito Santo, assim explica o Catecismo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículo 29. A misericórdia de Deus não tem limites.
mas quem se recusa livremente a colher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Deus nos chama a viver a santidade, deixando o pecado e buscando a salvação. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santas em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Jesus disse que o espírito é forte, mas a carne é fraca. E para vencer o pecado e viver salvo é preciso confessar sempre que pecamos, participar da missa e comungar, meditar sempre a palavra de Deus, rezar sempre, viver uma fé na caridade, ajudando os irmãos que sofrem. O jejum também nos ajuda a vencer as paixões desordenadas. Não há luta mais necessária do que a luta contra o pecado. Ele mata a vida da alma e nos separa de Deus. Não pode haver desgraça maior para o ser humano. Fomos criados por Deus e para Deus. Só nele podemos ser de fato felizes. Santa Teresinha dizia que só Deus basta. Teus pecados estão perdoados. É uma pena que muitos ainda não creem na divindade de Jesus e procuram outros salvadores. Nada mais importante podemos fazer por essas pessoas do que mostrar-lhes a divindade de Jesus. Mostrar-lhes que nenhum outro fundador de alguma religião ressuscitou dos mortos, ressuscitou Lázaro e outros, multiplicou pães, curou leprosos, deu ordem ao vento, ao mar, aos demônios, conhecia os pensamentos dos homens. Ora, trocar Jesus por outros salvadores é uma temeridade. Também a nós, antes de nos dar a cura física, mesmo pela medicina humana, quer nos dar a cura da alma. Bom, meus queridos ouvintes, finalizando o programa de hoje, eu vou ler para vocês um texto chamado A Importância do Perdão. O pequeno Zeca entra em casa após a aula, batendo forte aos seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, ele fala irritado: Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito isso comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. E eu não aceito. Gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs a mão à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproximou do menino e lhe pergunta: Filho, como está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhoso lhe fala: Venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho onde pode ver o seu corpo todo. Que susto! Só se conseguia enxergar seus dentes e os olhinhos. O pai então lhe diz ternamente:
Filho, você viu que a camisa quase não se sujou, mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Esse texto tirado da sabedoria em parábolas nos deixa uma mensagem belíssima, né? Que a nossa fé seja maior que as nossas incertezas e que possamos plantar em nosso coração os mandamentos de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós peçamos o perdão a Deus, nós temos que dar ao nosso próximo também a oportunidade de ser perdoado. Assim, nós poderemos juntos vivermos nesse reino que Deus preparou para todos nós. Onde não há sofrimento, não há medo, não há fome, não há guerras, preconceito, divisão, e sim amor, harmonia e alegria. Bom, meus irmãos, um forte abraço. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. No próximo sábado, a partir das 14 horas, estaremos aqui novamente. Mas não mude de sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Lembrando que amanhã é domingo, dia do Senhor. Católico que é católico vai à missa aos domingos. E assim como Jesus nos ensinou, sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45. Ele revelou que a perfeição cristã deve levar-nos ao extremo do amor. Isto é, amai-vos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e perseguem. Mateus 5, 44.